O Via Justiça de hoje é sobre a lei da alienação parental, que completa agora em agosto 5 anos de vigência. Nossos convidados, o juiz Paulo Gastão de Abreu, da 10ª Vara de Família de Belo Horizonte, e a advogada Juliana Lobato, da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Lei 12.318, que dispõe sobre alienação parental, entrou em vigor em 27 de agosto de 2010. Doutor Paulo, qual é o balanço destes 5 anos de vigência da lei? Bom, eu, particularmente, nos 9 anos que eu fiquei em Uberaba, especificamente na Vara de Família, eu não... os casos... objetivamente sobre essa lei foram muito mais diluídos na própria dificuldade das questões familiares do que no uso específico dessa lei. Foram raros nesses últimos tempos, né, que eu já estou aqui há 2 anos e 4 meses, então nesses 2 anos e 10 mais ou menos restantes, dentro da lei, não houve assim uma aplicação incidental ou específica da lei nos casos de família. Agora, a questão de mérito, a questão vinculada ao problema da alienação parental é antigo, né? Doutora Juliana, qual o balanço desses 5 anos de vigência? Eu pergunto para a senhora também, os abusos da alienação parental foram contidos? O que a gente percebeu que, na verdade, nesses últimos anos que a população tomou mais consciência da possibilidade de buscar um contraponto à alienação parental via judicial. Então, já existem hoje ações específicas, declaratórias de alienação parental para buscar reversão de guarda, e essa ação, mais do que um objetivo final, que é a reversão de guarda na sentença, ela faz com que esse genitor alienante fique na obrigação de se portar adequadamente perante o judiciário. Então, aquela mãe alienadora, aquele pai alienador, a partir do momento que ele tem a espada sob a cabeça, com o trâmite dessa ação, naturalmente ele costuma corrigir condutas que eram alienantes, né? Doutor Paulo, eu pergunto para o senhor ainda com relação à resposta que o senhor deu sobre a primeira pergunta. Esse pouco uso da lei seria pelo desconhecimento geral dela? Seria isso? Não, como explicar? Na verdade, esse início dela, talvez os próprios advogados não tenham dado conta, né, logo no início, da importância, no meu ponto de vista, coadjuvante, porque, como a doutora bem mencionou, o problema normalmente é maior e não é simplesmente de uma guarda ou de uma visita. O problema é dos pais, né, que acabam fazendo um patrulhamento da criança como instrumento para atingir o outro, né, de uma relação que acabou e que nós sabemos que a paternidade ou a maternidade são para sempre, né? Doutora Juliana, como a lei brasileira define a alienação parental? Alienação parental são a demonstração de desconstrução da imagem do outro genitor, e tem um rol que ele é exemplificativo, ele não se limita, que ele denomina alguns atos, por exemplo, o afastamento, a mudança abrupta, injustificada do domicílio dessa criança, a omissão de informações, tanto pelo genitor quanto por quem cuida dessa criança, que não necessariamente tem que ser o genitor, pode ser um outro guardião, ou um tio, ou um avô, quem tem o dever de cuidar dessa criança, que pode ser o alienante, né? Alguém que dificulta a convivência parental. Então, são várias demonstrações que por si só identificam. E, na verdade, o que a gente percebe, muito bem falou a Vossa Excelência, existem sinais de alienação parental quando a relação não foi bem resolvida pelo casal. Então, eles utilizam a criança como moeda de troca pelo fim da conjugalidade. Eles não percebem que, claramente, o mal maior está se fazendo para o próprio filho. Então, é preciso realmente identificar essas condutas. Inclusive, o juízo pode
coibir de ofício, não necessariamente precisa de propor uma ação específica para isso, incidentalmente ou no próprio curso de uma ação, isso pode ser coibido para que se preserve o melhor interesse dessa criança. Doutor Paulo, é verdade que essa alienação parental acontece mesmo com os casais ainda vivendo sob o mesmo teto, sem haver separação? Bom, eu acredito que sim, porque acaba que se não houver uma estruturação familiar consistente, pode haver, inclusive, dentro do próprio ambiente familiar fragilizado, né, ou em vias de ruir. E o curioso dessa questão da moeda de troca, até em novelas nós vimos o equívoco da mãe falar assim, olha, ele não paga a pensão, então ele não pode visitar. É justamente o uso dessa moeda de troca. O filho não é moeda de troca. Às vezes é óbvio que o pai deve prestar assistência material ao filho, né, sob pena de ser considerado abandono material, que é um crime, mas uma coisa não deve ser relacionada com a outra. E isso é muito utilizado, né? Nós vimos isso recorrentemente em qualquer nível social. Doutora Juliana, alienação parental é crime ou não? Não, alienação parental não é crime. O que a gente busca, os operadores do direito, na verdade, o ideal é se buscar o direito penal mínimo. Quanto menos condutas forem criminalizadas, melhor para a sociedade, porque a solução para a alienação parental não se busca com a tipificação dessa conduta. Algumas condutas de alienação parental existem crimes, por exemplo, a denunciação caluniosa, quando um genitor atribui a outro o cometimento de algum crime, um suposto abuso sexual de uma criança, utiliza dessa denunciação caluniosa para atingir o outro genitor. Mas o crime não, são políticas, o necessário é a criação de políticas mesmo, de conscientização da população, ou de realização de terapias, outros movimentos que permitam que essa família torne-se sadia apesar de rompida. Né? Doutor Paulo, quais são os direitos que a prática do ato de alienação parental fere? Bom, o principal e é o mais amplo e que dele derivam os outros é o de acesso à criança aos pais, né? O acesso saudável. A alienação parental ela dificulta uma convivência necessária entre o filho e os dois genitores e a família deles também. Nós temos casos no judiciário que, por exemplo, o pai faleceu e existe até um impedimento dos avós, né, que todos sabemos que dizem que são pais com açúcar, né, e que a criança vê ali uma referência que se perdeu com a falta do pai ou da mãe. Então, e uma questão muito interessante que a gente encontra também em ações é quando a mãe vai para outro estado para dificultar ou não. Às vezes, por exemplo, em Uberaba, eu vi muito isso, a mãe não conseguiria se manter numa cidade sem a ajuda da pensão, porque não tem emprego. Então, ela tem que ir para próximo dos pais dela. Então, aí não seria uma alienação, seria uma necessidade. Então, é muito delicado esse tema. Agora, doutora Juliana, a lei não atinge só o alienador e o alienado, não, né? Atinge também todas as pessoas que estão envolvidas com a criança, não é isso? Todo o núcleo familiar, ele está envolvido, não apenas da identificação de quem realmente é o alienante ou alienado, como os avós, os tios, qualquer parente que tenha algum tipo de cuidado com essa criança, ele está envolvido. E esse envolvimento, na verdade, para ele ser completo, tem que se fazer no processo uma perícia, um estudo psicossocial desse caso e englobar essas pessoas também. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje e os 5 anos de vigência da Lei da Alienação Parental. Participam do programa o juiz Paulo Gastão de Abreu,
da 10ª Vara de Família de Belo Horizonte, e a advogada Juliana Lobato, da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas Gerais. Nós vamos abrir o segundo bloco do programa com a opinião popular. O que será que a população pensa sobre a alienação parental? Ambos têm que zelar pela educação da criança. E sempre que é para o bem dele, é o melhor. Nenhum outro jogar contra a criança, porque ele não tem nada a ver com a relação dos dois. As crianças sofrem com isso, né? E tá errado, acho que não deveria acontecer, entendeu? Tem que se unir, se não deu certo no relacionamento, as crianças não têm culpa. Geralmente dá muito conflito para a criança, porque o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e a companheira dela fala outra coisa, então não dá certo. Tem que ser amigo do pai, não inimigo. É bom o pai estar de lado e a mãe estar de lado, que precisa de todos os dois, mesmo separados. Tudo parte do egoísmo humano. O ser humano, por si, ele é inconciliável e tem que colocar sob rédeas as questões emocionais para então chegar a um equilíbrio. Tudo depende de cada um, do bom senso e da razão de cada um. Gostei muito dessa última fala aí do egoísmo. O que o senhor achou da fala popular, doutor Paulo? Eu gostei da primeira e da segunda. Eu acho que essa sabedoria das pessoas simples, né, dizem mais talvez do que tratados de direito. Achei muito interessante. Tem que haver um desprendimento em prol dos filhos, né, porque realmente eles não têm culpa, né, e nem deveria ter dos pais que têm, né? O que o senhor achou da fala popular, doutora Juliana? Eu pergunto para a senhora, quem que é mais alienador, o homem ou a mulher? Eu achei sensacional o que eles falaram. Na verdade, nada mais é do que um cuidado que a gente tem que ter com as crianças, né? Mas eu tenho muito cuidado em falar a respeito, a mãe é mais alienante ou o pai, porque a gente pode criar uma falsa verdade, né? Que via de regra, se a gente pensasse, normalmente a mãe, que é a guardiã, que tem mais contato com a criança e que provavelmente pode alienar mais, mas não necessariamente o guardião é alienante. Esse movimento de desconstrução da imagem parental pode ser feito por qualquer um deles. Doutor Paulo, uma pergunta capciosa para o senhor: como resolver judicialmente a questão? A custódia deve ficar com o alienante ou com o alienado? Bom, foi ótimo, porque eu tive um caso específico em Uberaba, que eu posso estar errado aqui, porque eu não lido ultimamente, mas o 584, parágrafo 5º do Código Civil, permite ao juiz, se não for este número, algum próximo, permite ao juiz dar a guarda para um terceiro. E curiosamente, em um caso que me chamou a atenção na época, a criança não tinha possibilidade de ficar nem com o pai nem com a mãe. E eu determinei para manter, porque na verdade quem era a guardiã de fato era a avó paterna, e eu determinei que ficasse com a avó paterna. Eu achei que nenhum nem outro deveria ficar. É meio polêmico, pela regra tradicional do processo, o terceiro não poderia ser prejudicado com uma decisão judicial. Mas eu tive o cuidado de considerar e constar que ela teria o direito de comparecer e assinar o termo de guarda ou não, mas que nenhum deles deveria ficar com a guarda naquele caso, para mim estava claro. Então é como se fosse, não é nem parcialmente procedente, nem parcialmente improcedente. Eu achei, considerando sempre, né, o bem-estar da criança, entreguei para a avó. E eu não sei se a avó foi lá depois, porque o volume é muito grande, né? Se ela foi lá e realmente aceitou e assinou o termo de guarda. Doutora Juliana, quais são as consequências da alienação parental para a saúde física e mental das crianças? Existem várias consequências e, na verdade, o Poder Judiciário ele tem que agir quando existe a tentativa de alienação antes que o sintoma apareça nessa criança. Existia uma falsa impressão de que tinha síndrome da alienação parental. Na verdade, não é síndrome. A Sociedade Americana de Psiquiatria já rejeitou por 2 vezes essa denominação. Então, isso passou a ser um Instituto do Direito. A alienação parental hoje é um Instituto do Direito, que contabiliza os sintomas de sofrimento dessa criança que se vê no meio de uma briga
de genitores que não preserva o bem-estar dela. Então, existe a síndrome do estresse pós-traumático, existe a depressão, alguns casos até de tentativa de suicídio. Infelizmente, o que eu noto na minha advocacia, assim, que se tem um genitor preocupado com o bem-estar do filho, normalmente a criança, ainda que com sofrimento, ela consegue caminhar. Mas se os dois não percebem que esse grau de beligerância está tão grande que está afetando o bem-estar dessa criança, aí realmente é um problema. E aí eu parabenizo o Dr. Paulo por ter tido essa iniciativa de achar um terceiro que tivesse mais condições, né? Porque o grande avanço do direito de família realmente é essa quebra de paradigmas. Não necessariamente tem que ficar com a mãe, não necessariamente tem que ficar com os pais, tem que ficar com aquela pessoa que tem melhores condições de cuidar da criança. Dr. Paulo, como que é o procedimento judicial uma vez declarado o indício de ato de alienação parental? Olha, como eu já disse, não existe muito, e é até curioso que a lei fala assim, vai dar prioridade. É muito difícil estabelecer prioridade no volume de processos, porque o juiz pouco tem essa rédea, né? Porque, principalmente no direito de família, quase tudo é prioridade. Então, é como se fosse uma fila de banco que tem uma grávida, um idoso e um deficiente físico. É meio complicado. Mas, pela lei, existe advertência, multa, formas assim de tentar barrar. Agora, o curioso é que o alienante, que já está, no meu ponto de vista, talvez não clinicamente, mas não deixa de ser um estado, um ânimo negativo de condução da educação desse filho, ele não importa muito com decisão judicial, não. Ele enfrenta juiz, desafia, é impressionante. E aí é que a gente precisa de profissionais de todas as áreas, tanto do direito quanto psicólogos, assistentes sociais, sensíveis à questão da família. O Ouvir a Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Ouvir a Justiça e os 5 anos da Lei da Alienação Parental. Participando do programa, o juiz Paulo Gastão de Abreu, da 10ª Vara de Família de Belo Horizonte, e a advogada Juliana Lobato, da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas Gerais. Doutora Juliana, quais são as críticas da senhora em relação à Lei da Alienação Parental? Na verdade, eu tenho mais a agradecer propriamente a lei do que as críticas. A crítica que eu teria em relação ao próprio procedimento. Esse procedimento, na estrutura do judiciário, ele é quase inexequível, na medida em que a gente teria que ter uma escuta quase psicanalítica em relação ao órgão de execução do Ministério Público, ao juiz que tem que estar realmente vocacionado e uma equipe multidisciplinar que realmente pudesse atender isso com o estudo de caso, não apenas daqueles genitores. Então é preciso assim, mudar não apenas a concepção em relação à importância da lei, mas os meios de execução dela. Eu queria até que o senhor falasse sobre isso, comentasse isso que a doutora Juliana falou, doutor Paulo. Por que o judiciário não tem essa estrutura? Na verdade, nós estamos vivendo aí um período difícil de orçamento, né, das funções estatais. O judiciário não é diferente. Nós temos poucos profissionais, psicólogos, assistentes sociais, e de modo que, às vezes, tem que ter uma via diferente para tentarmos descobrir o que está acontecendo, ainda que não haja uma dependência cega a um estudo, né? Porque sempre tem a visão do juiz e também das impressões das partes, né? Através dos advogados e do Ministério Público, enfim. É difícil porque a estrutura realmente é pequena com tanta judicialização das questões familiares. Pois é, mas aí é possível concluir então que essa lei está sendo só no papel por causa disso? Eu acredito que qualquer lei
ela não deixa de ser um norte e positivo, né? Literalmente, ela nos coloca um leque maior de possibilidades de solução daquele difícil conflito familiar. Então eu não vejo que seja ruim ou boa, depende do que nós profissionais do direito fazemos com ela, né? Na hora da aplicação, que eu acho muito delicado o problema familiar, né? Tem implicações terríveis, né? E que todos nós conhecemos aí, que extrapolam a questão familiar, né? Vai para o lado criminal, por vezes, né? Então é mais nesse sentido. Doutora Juliana, é possível corrigir o relacionamento com o genitor alienado? É possível corrigir o relacionamento na medida em que esse genitor alienante, ou ele recebe algum tipo de advertência, punição ou suspensão do Poder Judiciário, ou se amplia na sentença a convivência paterno-filial, materno-filial do alienado. Então existem mecanismos na própria lei para permitir isso. O ideal é que aquele genitor que sinta que esteja sendo alienado pelo outro já procure o judiciário para que se coíba essa tentativa de alienação parental, ainda que a criança para que ela não sofra alienação, que se coíba imediatamente essa tentativa. Então isso é possível. O senhor tem estatísticas da alienação parental no Brasil hoje, doutor Paulo? Eu confesso que eu li ontem um texto dizendo, eu não sei cientificamente se é correto, que pode ocorrer em até 80% dos casos de divórcio. Agora, eu acredito que tenham níveis, né? Porque o limite máximo, que eu já presenciei, é uma acusação de que o pai estaria, ou a mãe também, estaria abusando sexualmente. E aí coloca o juiz e todos os envolvidos numa situação delicada, né, de uma guarda assistida, que é muito difícil, né, tem que ter um terceiro ou um local, que eu acho muito errado você institucionalizar uma visitação, né. Normalmente no interior nós colocávamos, vai encontrar então num shopping com uma pessoa de possível confiança entre os pais. Então, então nesse sentido, eu não posso afirmar que seja esse percentual, mas eu acredito que hajam graduações ou gradações de pequenos detalhes ao absurdo do apelo do sexual, que aí coloca todo mundo. Mas quer dizer que o alienador costuma mentir muito também, né? De pequenas a grandes, né, mentiras. E isso deixa qualquer um preocupado com os cuidados de uma criança. A gente está chegando ao final do programa, eu pediria a cada um as considerações finais, começando com a senhora, doutora Juliana. Essa lei, na verdade, ela foi muito benéfica, ela traz e oferece mecanismos altamente satisfatórios. O que a gente busca, na verdade, é que os juízes sejam tão vocacionados quanto o doutor Paulo, que tenha essa escuta mais sensível para o direito de família e que aquela pessoa que sinta alijada da convivência do filho ou sinta que o filho está em sofrimento, busque um advogado especializado em direito de família, ainda com essa advocacia ética, que é a advocacia para o consenso, que é a que melhor atende o bem-estar não só da família, mas da própria criança. Considerações finais do senhor, doutor? Bom, eu queria agradecer, né? Eu posso, na verdade, eu sempre entendi que é um dever, uma obrigação, né? Eu chamo a atenção sempre nas audiências que ali nós não estamos lidando com questões civis, são questões delicadas mesmo e precisa realmente do empenho de advogados especializados, né, como a doutora, e profissionais sensíveis à questão da família. E, obviamente, a lei é excelente nesse sentido de nos alertar. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.